Professora Valdiana Gomes, mais uma videoaula para vocês. E a gente volta nesta videoaula com leitura e interpretação textual. Como de costume, vamos iniciar com a nossa acolhida e depois com a indicação da nossa agenda. Espero que vocês estejam bem, estejam em casa, cumprindo, ainda parte desse isolamento necessário para a nossa boa saúde. Então, conforme eu falei para vocês, a gente está trabalhando os movimentos certos, caminho em relação à amizade e intimidade com Deus. E para hoje eu trago uma reflexão. Ouça esse clamor de pessoas por todo o mundo. Sabemos um bocado sobre o que devemos fazer, mas muitas vezes temos dificuldades de colocar isto em prática. Devemos orar para que Deus nos capacite a fim de sermos disciplinados o suficiente para fazer o que é necessário. A maior parte do tempo, somos pessoas que não escutamos e não deixamos fluir a voz e a misericórdia de Deus em nossas vidas. Por isso, pedir a Deus que nos ajude a termos um coração grato e unidos à sua palavra é pedir-lhe que nos ensine e nos dê momentos de oração. Assim, a oração nos aproximará e nos fará ter essa proximidade e tão desejada intimidade com Deus. Então, essa é a nossa acolhida de hoje, o nosso desejo sincero e profundo que a gente possa, sim, criar, nos inteirarmos com essa amizade e intimidade com Deus tão necessária para as nossas vidas. Feito isto, acabando, aí sim, nós vamos para a indicação da nossa agenda. Nós temos o acolhimento e vamos aí resolver a origem do teatro, página 68 a 67, módulo 3, página 68 a 70. Mas antes de começarmos propriamente dito, a gente vai fazer toda essa análise que o capítulo nos pede, tá bom? Então, você que não pegou ainda a sua agenda, o seu módulo 3, pegue aí, ainda dá tempo. E a gente começa na página 64. Na página 64 nós temos o capítulo 9 e diz presença de palco. A gente percebe aí pessoas, duas senhoras, como se fossem para atuar, e dizer, e diz na página 65. Fazer teatro é muito mais do que subir no palco e recitar falas decoradas. A produção de uma peça teatral envolve o trabalho de muitas pessoas, todas comprometidas em preparar um espetáculo que encante o público. Então, o módulo 3, no capítulo 9 especificamente, ele nos dá essa possibilidade de pensarmos, de repensarmos. E a gente vê a cena aí embaixo tem indicação, espetáculo Pipi Meia Longa, apresentado por membros da Academia Regional de Música e Teatro Dramático de Zaporizhzhia, em Dnipro, na Ucrânia, 2017. Aí nós temos aí, de que trata a cena representada nestas páginas? É para anotar, professora? Sim, é sua percepção. Compartilhe com os colegas suas experiências com teatro. Já assistiu alguma peça? O que achou dela? Caso nunca tenha assistido a uma peça, diga que tipo de espetáculo gostaria de assistir e por quê. Qual é a importância do teatro para a sociedade? Então, você não vai precisar copiar as perguntas, mas você vai anotar as respostas desses 3 itens. Eu gostaria que vocês colocassem atividade de leitura, módulo 3, página 65, respostas. Aí você coloca o item A, a resposta correspondente, item B também e com o C. Em seguida, nós vamos para a página 66, Aí lá tem leitura, início de conversa. É um momento em que a gente vai pensar sobre o que vai ser estudado, é um momento de nos inteirarmos da proposta da atividade de hoje. As luzes se apagam, as cortinas se abrem, os artistas entram em cena. Isso é o teatro, uma forma de arte muito antiga na qual os atores interpretam e representam a história para o público. Você gosta de teatro? Por quê? Troca ideia com os colegas. Aí aqui também faz necessário você anotar suas respostas. Que tipo de informações você espera encontrar no artigo expositivo que será lido a seguir? O que fez você chegar a essa conclusão? Aí, como um aluno curioso, você vai já ter percebido que o título é a origem do teatro. Como você imagina que tenha surgido o teatro? Então, não precisa ser de respostas corretas, são suas percepções, suas opiniões acerca do que está sendo perguntado. Aí você coloca aí, início de conversa, página 66, respostas, tá bom? Em seguida, eu convido para que junto comigo a gente possa fazer a leitura desse texto para condensar melhor as ideias, para em seguida a gente fazer a interpretação escrita. Conto com vocês, não passo o vídeo, é importante esse momento de interação nossa, em que a gente compartilha essas noções de leitura, em que eu socializo com vocês as ideias presentes no texto, que a gente faz apontamentos
e que estes apontamentos com certeza auxiliarão na interpretação com mais eficiência. Aí a gente tem aí a origem do teatro, um palco que serve para lidar com emoções dos que representam artes. O teatro é comemorado mundialmente no mês de março, em especial no dia 27 de março. Conheça sua origem. Uma das origens defendidas como marco principal do surgimento do teatro consiste na reunião de um grupo de pessoas nas proximidades de uma fogueira em uma pedreira. A fogueira refletia a imagem dessas pessoas na parede, e gestos engraçados eram feitos para refletir nas sombras, enquanto um texto improvisado acompanhava as imagens, trazendo a ideia de animais, divindade, personagens fracos, fortes, oprimidos, entre outros. O teatro remonta a mais de 2.500 anos, na Grécia. Seus antigos povos expressavam suas ideias, mitologias, dentre outros assuntos, ao transformar encenações em arte. Nessa época, apenas os homens representavam, e diante de papéis femininos foram criadas as primeiras máscaras de tragédia e de comédia, os primeiros gêneros do teatro. O gênero trágico foi o pioneiro, retratando, por exemplo, o sofrimento humano, suas fatalidades e causas, origens da nobreza. Os maiores autores da tragédia grega foram Esquilo, Eurípides e Sófocles, que produziram obras que fazem parte da cultura mundial e são representadas até hoje. Exemplos dessas obras são as seguintes peças: Os Persas, de Esquiló, Medeia, de Eurípides, Édipo, Rei, de Sófocles. A comédia surgiu para satirizar excessos, falsidades, mesquinharias, não sendo bem vista a princípio, pois se considerava, na época, a tragédia um gênero mais rico. No século V a.C., com o surgimento da democracia, o gênero cômico passou a ser mais aceito, tratando-se de uma maneira de ridicularizar fatos políticos da época. Um dos principais autores desse gênero foi Aristófanes, com mais de 40 peças teatrais escritas, entre elas Lisístrata. O Dia Mundial do Teatro, 27 de março, foi criado em 1961 pelo Instituto Internacional do Teatro, ITI. Data da inauguração do Teatro das Nações em Paris, o ITI é vinculado à Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. No Brasil, o teatro surgiu no século XVI para propagar a religião, destacando-se, por exemplo, o padre José de Anchieta. No século XIX, a comédia de costumes retratou, na obra de autores como Martins Pena, a sociedade brasileira da época. Os princípios da modernidade chegaram ao teatro brasileiro no século XX, com Oswald de Andrade, um dos maiores dramaturgos do século XX. É Nelson Rodrigues, sendo sua encenação Vestido de Noiva, em 1940, considerado um marco no teatro. Entre os grupos e companhias estáveis de repertórios significativos, a partir dessa década estão os comediantes, o TBC, o Teatro Oficina, o Teatro de Arena, o Teatro dos Sets, a Companhia Tônia Celia Austran. No entanto, a ditadura militar impôs censura a autores, encenadores, até o início da década de 1980, quando, com o fim da ditadura, surgiram grupos, movimentos que estimularam uma nova dramaturgia. Na Paraíba, embora conhecida como celeiro de artistas, o movimento teatral não tinha muito destaque até os anos 80. Em Areia, por exemplo, onde foi construído o primeiro teatro na Paraíba, o Teatro Minerva, não se tem registros de grupos teatrais originados na cidade. Entretanto, o movimento teatral paraibano atual vem deixando de ser meramente amador. Em Campina Grande, o Teatro Municipal Severino Cabral, inaugurado em 1963, consolidou-se como templo de produção artística campinense e paraibana ao longo das décadas de sua existência, além de cenário de diversos eventos nacionais e regionais. O teatro é uma arte na qual os atores cedem seu corpo, voz para viver personagens criados por autores. Para muitos dramaturgos, a experiência de encenar é única e merece ser prestigiada, além de mais incentivada. Janderson Aguiar, Janso Barbosa, A Origem do Teatro, Universidade Federal de Campina Grande, disponível em www.ufcg.edu.br, Cultura HTMLE, acesso em 13 de junho de 2018. E a gente faz aí dramaturgo, que é autor de peças de teatro,
Satirizar significa criticar, zombar, ridicularizar. Então, essa foi a nossa leitura do texto. E agora a gente vai para a interpretação também oral. Então, você coloca lá a atividade, página 65, né? Início de conversa, você pode colocar. Depois você coloca a leitura 1, os 3 itens. E agora você coloca a interpretação oral. E também anota só as respostas. As informações lidas, oitavo ano, no artigo expositivo, foram as mesmas que você imaginou antes da leitura? Comente com a turma. Então, você vai verificar as semelhanças, né, as diferenças, tá certo? Então, você vai perceber as relações, se essas relações, essas percepções que vocês imaginaram, elas se confirmam. Se o título do texto ele é realmente defendido ao longo, né, do conteúdo apresentado, você vai fazer essas observações. A forma como você imaginou que o teatro surgiu foi a mesma abordada no texto? Comente sobre a hipótese que você levantou. Então, você já respondeu antes. Aqui você vai confirmar ou negar a sua ideia. Se você tiver colocado algo que não tenha nada parecido, não tem problema. Foram suas primeiras percepções. Você não tinha obrigação de saber. Então, considera como correta a sua resposta. Só melhor agora, já que você já leu o texto, já acompanhou a leitura comigo e já está mais apto, né, a dar uma resposta convincente. Qual a informação do texto mais chamou a sua atenção? Por quê? Então, aí você vai dizer, né, o que chamou a atenção, se teve algum autor que você já conhece, alguma peça, né? Então, você anota aí. Em seguida, oitavo ano, nós vamos para a interpretação escrita. De acordo com o texto, qual é uma das teorias mais aceitas sobre o surgimento do teatro? Né? Então, o conteúdo do texto, ele era bem explicativo. Ele analisa, ele explica, ele aborda, ele enumera os fatos. Aí você vai colocar aí, surgiu durante a reunião de um grupo de pessoas nas proximidades de uma fogueira em uma pedreira. As sombras se refletiam na parede. Os presentes faziam gestos engraçados nas sombras, enquanto um texto improvisado acompanhava essas imagens. Né? Então, é uma abordagem diferente, uma abordagem que lhe dá condição de você entender a proposta. A criação de máscara foi uma saída para uma prática teatral comum há cerca de 2.500 anos na Grécia. Qual era essa prática? Apenas homens representavam peças teatrais. As máscaras foram criadas para a representação de papéis femininos. O artigo apresenta as características dos gêneros cômico e trágico. Partindo das informações presentes no texto, responda as perguntas a seguir. Qual era o objetivo do gênero cômico? Satirizar excessos, falsidades e mesquinharias, né? Essa informação está bem presente lá no texto. E do trágico? Retratar o sofrimento humano, suas fatalidades e as causas, origens da nobreza. De acordo com o texto, a comédia não era bem vista no início. Qual foi o acontecimento que mudou isso? Fazendo que o gênero cômico passasse a ser mais aceito? Explique sua resposta. O surgimento da democracia. O gênero ganhou força por ridicularizar os fatos políticos da época. Então, espero que você esteja acompanhando bem, né, a nossa resolução, tá certo? Faça aí com calma, analise as respostas, veja lá, marque no seu módulo, né, e resolva junto comigo. O artigo cita importantes acontecimentos que marcaram o teatro brasileiro ao longo do tempo. Associe as datas a essas ocorrências. Aí nós temos século XVI, século XIX e século XX. Aí nós temos no lado, né, correspondendo. A comédia de costume retratou a sociedade da época. Com Osso de Andrade, os princípios da modernidade chegam ao teatro brasileiro. O teatro surge para propagar a religião. Então, nós temos século XVI, o teatro surge para propagar a religião. Século XIX, a comédia de costumes retratou a sociedade da época. Século XX, com Osso de Andrade, os princípios da modernidade chegam ao teatro brasileiro. Durante o período da ditadura militar no Brasil, o teatro sofreu com a censura. Leia a seguir a definição de um dicionário para essa prática. Censura. Controle moral político de obras artísticas, publicações. 2. Comissão de pessoas encarregada de exercer esse controle. 3. Advertência severa, repreensão. Por que a censura foi prejudicial ao teatro brasileiro? Porque a censura ela impedia a liberdade de expressão e controlava o que podia ser exibido ao público, tá certo? Então, a gente percebe que, infelizmente, né, isso aconteceu, mas que hoje, né, graças a Deus, a gente já tem essa maior liberdade.
Releia o penúltimo parágrafo do artigo e responda as questões a seguir. Na Paraíba, embora conhecida como celeiro de artistas, o movimento teatral não tinha muito destaque até os anos 80. Em Areia, por exemplo, onde foi construído o primeiro teatro na Paraíba, o Teatro Minerva, não se tem registro de grupos teatrais originados na cidade. Entretanto, o movimento teatral paraibano atual vem deixando de ser meramente amador. Em Campina Grande, o Teatro Municipal Severino Cabral, inaugurado em 1963, consolidou-se como templo de produção artística campinense e paraibana ao longo das décadas de sua existência, além de cenário de diversos eventos nacionais e regionais. O artigo cita o estado da Paraíba como um importante local relacionado ao teatro. Explique essa afirmação de acordo com as informações do texto. A Paraíba é conhecida por apresentar novos artistas do teatro e, atualmente, o movimento teatral paraibano tem se profissionalizado. Além disso, o Teatro Municipal Severino Cabral é um importante nome da produção artística paraibana. Em sua opinião, por que foi dado esse destaque ao estado da Paraíba? Porque o texto foi publicado no site da Universidade Federal de Campina Grande, que fica na Paraíba. Aí nós vemos aí para a oitava questão na página 70. Assinale os recursos utilizados na composição do artigo expositivo que você leu na página 66 e 67. Né? Então, é importante que você reconheça que trata-se de um artigo expositivo, que o artigo expositivo, ele, por fim, ele tem suas características. Já no finalzinho da aula a gente vai comentar um pouco, né, sobre essas características, esses apontamentos pertinentes para a melhor compreensão de vocês, tá certo? Mas antes de adentrar, né, qualquer texto, é importante que você reconheça e que você classifique o gênero a qual pertence o texto a ser lido. Aí nós temos nomes de importantes dramaturgos, depoimentos de especialistas, fala de autores e dramaturgos, dados históricos, nomes de peças teatrais, datas. Então, quais foram os recursos utilizados, né, nesse artigo expositivo? Então, a gente vai ter aí nomes de importante dramaturgo, grifa sim, dados históricos, grifa sim, nomes de peças teatrais, grifa sim, e datas, grifa também. Enumere as informações a seguir de acordo com a ordem que elas foram apresentadas no texto. Primeiro, gêneros cômico e trágico. Dia Mundial do Teatro. Realidade do teatro na Paraíba. Origem do teatro na Grécia. Origem e evolução do teatro no Brasil. Então, nós temos aí, primeiro, gêneros cômico e trágico, nós vamos ter 2. Dia Mundial do Teatro, 3. Realidade do teatro na Paraíba, 5. Origem do teatro na Grécia, 1. Origem e evolução do teatro no Brasil, 4. Então, essa foi a ordem que ela aparecem os fatos. 2, 3, 5, 1 e 4. Qual percurso o autor do texto escolheu para produzir o artigo expositivo? Assinale a opção correta. Ele partiu de uma situação atual e fez um percurso histórico inverso, ou seja, do moderno para origens mais remotas. Ele fez um percurso cronológico a partir da antiguidade para a contemporaneidade. Ele mesclou informações remotas com informações recentes, alternando-as ao longo do texto. Então, o que é que vocês acham, pessoal? O percurso escolhido pelo autor, né, do texto é uma espécie de afunilamento do assunto, ou seja, ele partiu do geral e mais antigo para a situação específica do Brasil, em especial da Paraíba. Então, a gente vai marcar aí, ele fez um percurso cronológico a partir da antiguidade para a contemporaneidade. Quadrinho do meio. Qual pode ser o público-alvo desse artigo expositivo? O público em geral, podendo interessar-se mais às pessoas ligadas ao teatro e estudantes que buscam informações sobre teatro, atores e dramaturgos. E assim a gente conclui, pessoal, relembrando para vocês que o artigo expositivo é um gênero muito comum no contexto escolar e acadêmico. Ele tem como finalidade apresentar um tema específico e informar sobre ele, recorrendo a recursos como conceituação, descrição, comparação, exemplificação, enumeração. Como seu objetivo principal, né, é explicar determinado tema, ele busca ser neutro e objetivo. E nesse tipo de artigo não há explicitamente defesa de opinião ou ponto de vista,
Quando você vê o artigo expositivo, né, necessariamente não é a opinião que vai ser dada, exposta, mas ela vai ser apresentada, tá certo? Ele busca a neutralidade, ele é objetivo. Os fatos são apresentados, né, sem essa intervenção subjetiva da pessoa a qual apresenta, tá certo? Então, é assim que a gente encerra a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fica aí a indicação, né? Depois no grupo eu vou colocar lá um PDF para que vocês possam resolver. Um abraço carinhoso e até a nossa próxima videoaula.